Olá, turma do terceiro ano, vamos para mais uma videoaula e a nossa videoaula de hoje é de ciências. Hoje nós vamos aprender sobre os animais, certo? Mas antes eu quero fazer uma observação. Eu quero pedir para vocês lerem os textos sobre os animais no livro de ciências, certo? Porque só assim vocês vão fazer uma boa atividade, tá bom? Vamos para a nossa aula. Vamos lá. Os animais. A diversidade de animais é muito grande em nosso planeta, certo? Então, por ter essa diversidade de animais, ou seja, essa variedade de animais, houve uma necessidade de agrupar, certo? De agrupar os animais, facilitando o estudo sobre eles, certo? Então, os animais eles podem ser agrupados de acordo com o lugar onde vivem, certo? Se eles vivem na terra, na água ou no ar, certo? O modo como se locomove, se eles andam, se eles nadam, se eles voam, rastejam e saltam, né? Vamos para a próxima. Sobre a cobertura do corpo, certo? Se os animais têm um corpo coberto de escamas, de pelos, de penas, de carapaças, certo? Inclusive, se vocês observar essa imagem, aqui tem uma tartaruga, certo? E ela tem o corpo coberto de carapaça, certo? E aqui do lado da tartaruga tem os peixes, que tem o corpo coberto de escamas, certo? Vamos para a próxima. A próxima, nós podemos separar os animais em dois grandes grupos, certo? Que são os grupos dos animais vertebrados, ok? São os animais vertebrados, são os animais que têm um crânio e uma coluna vertebral, certo? Se você observar um animal que tem um crânio, uma coluna vertebral, você vai dizer assim, esse animal é vertebrado, né? Então, é uma característica dele, ele tem que ter um crânio e uma coluna vertebral, tá bom? Vamos para a próxima. A próxima são os animais invertebrados, certo? Os animais invertebrados não possuem crânio e nem coluna vertebral. Ele é o contrário dos vertebrados, né? Enquanto os vertebrados têm a coluna e o crânio, os invertebrados não têm nem coluna e nem crânio. Entendido? Vamos para a próxima. Os animais vertebrados possuem características, certo? Possuem características que os diferenciam, sendo dividido em 5 classes. Agora nós vamos ver que classes são essas. Vamos para a primeira. A primeira classe é dos mamíferos, certo? São os animais que apresentam uma característica em comum, que é a presença de glândulas mamárias, que é um órgão que é responsável pela produção de leite, certo? Então, esses animais, quando pequenos, eles mamam, né? Por isso que eles são chamados de mamíferos, certo? Próxima. As aves, né? A próxima é a classe das aves, certo? Possui corpo coberto de penas, apresenta um bico, um par de asas e um par de pernas, certo? Se você observar aqui essa imagem, aqui é uma imagem de vários pássaros, certo? Tem pássaros aqui de todo jeito, só não tem pássaro igual, né? Todos são diferentes, certo? Mas eles pertencem à classe das aves, tá certo? O que é que eles têm em comum? Eles têm o bico, ó. Tem as asas, as penas e as pernas. Todos eles têm essas mesmas características, certo? Vamos para a próxima. A próxima são os répteis, que são animais que têm o corpo coberto por placas ou escamas, né? Chama placa duras, né? Como a do jacaré, tem umas placas duras, certo? Vamos para a próxima. Próximo são os anfíbios. O nome anfíbio significa duas vidas. Este nome foi dado porque a maioria das espécies, quando são filhotes, vivem em ambientes aquáticos e, quando adultos, passam a viver em ambientes terrestres. Ou seja, em uma parte da vida deles, eles vivem na água,
Quando adulto, a outra parte eles vivem na terra, por isso que chamam, por isso que tem esse significado, anfíbio, duas vidas, tá certo? Vamos para a próxima. A próxima são os peixes, são os animais que habitam em ambiente aquático, como mares, rios, lagos, conseguem se movimentar nesses ambientes com auxílio das nadadeiras, certo? Então, a classe dos peixes, eles têm como característica as nadadeiras, certo? Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Bons estudos e beijinhos para vocês.